Você concorda comigo que contratar errado pode te dar dois grandes problemas? O primeiro é a sua empresa gastar dinheiro à toa. Porque vai gastar para contratar essa pessoa, vai gastar para demitir, vai gastar de novo para contratar. E um outro grande problema, hein? Vocês vão perder produtividade, o seu time vai perder produtividade. Porque você vai ter que treinar essa pessoa, vai mandar embora, contrata outra, treina de novo, até essa pessoa pegar o jeito de tudo, vai perder muita produtividade. Então é muito importante você ter uma atenção especial a todos esses pontos que a gente vai falar aqui nesse vídeo, para na próxima vez que você for contratar uma pessoa, você seguir essa metodologia que vai aumentar consideravelmente a chance de você contratar a pessoa correta. E aí não perder dinheiro e também não perder essa produtividade. Vamos lá, são alguns pontos que você tem que prestar bastante atenção. O ponto número 1 é um número de pessoas. Sabe, nunca entreviste apenas uma pessoa. Se você entrevista apenas uma pessoa e fala, é essa... Sabe, nessa pessoa que você entrevistou, você tem o melhor e o pior. Você tem o melhor candidato e o pior candidato. É no mínimo, 3 pessoas que você tem que entrevistar. Se bem que eu acho que vai para uma quarta, vai para uma quinta. Imagina você entrevistar 5, 6 pessoas. Você vai ter a pior, você vai ter os medianos e você vai ter o melhor. Você tem como comparar tudo isso daí. Então esse é um ponto de muita atenção. Às vezes alguns líderes ficam muito afobados, já contratam a primeira pessoa que vê. Saiba que você está contratando o melhor e o pior. Um outro ponto, gente, é assim, pensa na demissão. Ai, Carlos, eu vou contratar pensando na demissão? Não, é mais ou menos assim, ó. Nunca contrate uma pessoa que você não pode demitir. Você tem que tomar muito cuidado com isso. De repente contratar um parente, contratar um grande amigo, sabe? Vai que o negócio não dá química. E aí fica difícil para você fazer a demissão. Porque você vai criar confusão na sua família, você vai de repente perder um grande amigo que você tinha. Sabe, eu tenho como um padrão, sabe? Nunca contratar uma pessoa que eu não vou poder demitir. Vai ser muito difícil fazer esse processo de demissão, ok? Mais um ponto, pessoal, a planejamento. Agora vamos falar de planejamento, tá? Quando você for contratar uma pessoa, pega uma folha de sulfite, pega um caderno, sabe? E anote nessa folha de caderno todas as habilidades técnicas que você quer que essa pessoa tenha. Sabe, habilidade técnica é assim, sei lá, é uma pessoa da área, sei lá, de importação. Então, vai lá, saber fazer cálculo CIF, saber fazer cálculo FOB, saber fazer um custo de importação. Sabe, coloca lá todas as habilidades técnicas que você quer dessa pessoa. Porque nós vamos usar um pouquinho mais para frente, tá? Eu estou falando por enquanto do planejamento. Aí depois eu vou entrar na entrevista em si. Aí você vai usar essa folhinha que você está criando. Então, vai lá e cria e coloca todas as habilidades técnicas que você quer que essa pessoa tenha. Porque você vai dar notinhas para essas habilidades técnicas, tá? E também, nessa mesma folha, você vai colocar os comportamentos desejáveis. Quais são os comportamentos que você quer que essa pessoa tenha? Que ela aguente a pressão, que ela seja uma pessoa focada, que ela seja uma pessoa organizada. Vai lá e coloque também a parte comportamental. Peter Drucker já dizia uma coisa muito interessante. As pessoas, elas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas elas são demitidas pelos seus comportamentos. O que detona o resultado, o que impede o resultado de muitas pessoas é a parte comportamental. Então, faz uma listinha da parte técnica e faz uma listinha da parte comportamental. Porque daqui a pouco eu vou te falar como que você conduz essa reunião de contratação, essa reunião para você fazer análise da pessoa, e você vai dar notinhas, tanto na parte técnica como na comportamental. Mas, Ricardo, como que eu vou dar nota comportamental? Calma, eu vou te explicar como é que você vai fazer isso. Contrate também pelo comportamento. Se você me acompanha há um bom tempo, você sabe, 90% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Apenas 10% é demitida por insuficiência técnica. Olha o quanto é importante isso daí.
E ainda na preparação, não estamos ainda conversando com a pessoa, não começamos a reunião, a conversa com a pessoa, o currículo. Então você vai pegar o currículo dela, ler com atenção, líder. Eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, um monte de tarefa, mas olha, se você contratar errado, cara, isso pode trazer muito problema. Então vale a pena, dá uma olhada em tudo lá e faça anotações, coisas que você quer perguntar para essa pessoa, ok? E aí, então, ó, você montou lá as qualidades técnicas e comportamentais que você quer, você já leu o currículo da pessoa com calma, fazendo anotações de alguns pontos que você quer questionar com ela. Agora a entrevista, vamos começar a entrevista. E assim, começa a entrevista, sabe? Eu sei que isso é básico, tá? Mas algumas pessoas não sabem. Começa a entrevista quebrando gelo. Sabe, pergunta como é que tá o trânsito, se foi difícil chegar, se a pessoa quer um café, quer uma água. Eu lembro, né, o meu filho quando ele foi fazer a entrevista para trabalhar num grande banco, né, foi online a entrevista, aí o líder, ele viu atrás dele umas medalhas, né, e aí começou exatamente, nossa, você tem um monte de medalha aí, você gosta de esporte e tal, não sei o quê. Começa quebrando um gelo para a pessoa se sentir mais à vontade e ela conseguir conversar com você num nível super legal para as próximas coisas que a gente vai falar. E aí eu começo fazendo perguntas técnicas, tá? Então lembra da listinha lá que você fez de todas as habilidades técnicas? Então você começa. Então fala assim, olha, eu estou vendo aqui no seu currículo, né? Você trabalhou em várias empresas de importação e exportação. Você sabe fazer cálculo CIF? Você sabe fazer cálculo FOB? Você sabe fazer, sei lá, contas a pagar, contas a receber? Então você vai fazendo as perguntas técnicas. Mas tem um detalhe, não se satisfaça com sim ou não. Ah não, sim, eu sei fazer FOB, eu sei fazer CIF, eu sei fazer contas a pagar. Não se satisfaça com isso. Checa, pergunta mais. Então fala assim, chega para a pessoa e fala assim, olha, algumas pessoas aqui falam que sabem fazer o cálculo, mas às vezes, né, você pode me explicar como é que é o cálculo CIF? Faz a pessoa falar, você pode me explicar como que é o FOB? Você pode me explicar na última empresa que você trabalhou como é que você fazia a cobrança de clientes? Pede para a pessoa explicar a parte técnica. 2 motivos por causa disso. Motivo número 1, você vai checar se realmente a pessoa sabe. Porque falar assim é muito fácil, eu quero ver e explicar. Você vai checar, e isso é muito importante. Ponto número 2, você vai analisar como que essa pessoa se comunica. Comunicação, gente, é o terceiro ponto mais requisitado nas empresas brasileiras hoje. O primeiro é inteligência emocional, o segundo é trabalho em equipe e o terceiro é comunicação. E é uma coisa muito importante. Quem não se comunica bem começa a dar problema em um monte de áreas dentro da empresa. Então, quando você pede para a pessoa explicar aquele conhecimento técnico, não se satisfazendo apenas com o sim e com o não, com o sim, na verdade, né? Você vai analisar a forma de comunicação. Essa pessoa se comunica bem? Você está entendendo o que essa pessoa está falando? É uma pessoa prolixa? É uma pessoa que não consegue explicar as coisas? Nossa, você não vai descartar essa pessoa. Porque a comunicação é o terceiro fator mais importante. Então, para cada coisa técnica você vai perguntar e você vai explicar, vai pedir para a pessoa explicar aquelas coisas técnicas, como que ela fazia na empresa anterior ou em outras empresas. E vai dando notinha. Dá nota de 0 a 5. 0 ela não sabe, 5 ela sabe pra caramba, 4, 3, 2, vai dando notas. Porque essas notas vão ser importantes na hora da decisão. Você vai fazer uma média lá. Sabe, a entrevista, pessoal, a escolha de um profissional, ela tem o nosso feeling, o nosso sentimento, mas ela tem que ter números também, para você conseguir analisar. Tá bom? Então é assim que você faz uma análise técnica e já aproveita e analisa essa parte da comunicação da pessoa. Só que só técnico não adianta. Nós temos que analisar a parte comportamental também. E aí, para analisar a parte comportamental, você precisa fazer algumas perguntas. São perguntas aonde você vai conseguir analisar o comportamento da pessoa. Então, você tem lá, você colocou uma listinha dos comportamentos desejáveis, tá? E aí, para te ajudar, o que a gente vai fazer? Aqui na descrição,
Ou você pode pedir por WhatsApp pra gente, se você estiver aqui no podcast. Se estiver no YouTube, tem um link na descrição. Se estiver no podcast, pede por WhatsApp pra gente, eu vou deixar o número do WhatsApp. Eu vou deixar 10 perguntas que você precisa fazer. Nossa, Ricardo, eu vou ter que fazer 10 perguntas comportamentais? Vai! Você quer contratar bem ou você quer contratar mal? Né? Faça essas 10 perguntas e perceba como que a pessoa responde isso daí pra você. Sabe, são perguntas, gente, onde vai ficar mais fácil você analisar se a pessoa tem ou não tem aquele comportamento desejável que você acabou listando. E aí, baseado nas respostas da pessoa, você vai dando notinha. Nossa, a pessoa tem foco, 5. Nossa, ela é organizada, 5. Nossa, ela não sabe trabalhar sob pressão. Eu fiz uma perguntinha aqui que é sobre pressão, ela começou a dar uma tremida, ela não conseguia responder a pergunta, poxa, nota 3 de lidar com pressão. Eu não vou explicar as 10 perguntas aqui para vocês, então vai ficar muito demorado, né, o nosso vídeo, o nosso podcast aqui. Mas vai lá aqui no link no YouTube ou pede pelo WhatsApp no podcast, a gente manda essas perguntas para você. Uma das perguntas, gente, que é muito sobre essa parte de pressão, né, saber lidar com pressão, é algo mais ou menos assim: olha, se eu ligasse para o seu líder anterior agora, quais são as características positivas que ele falaria que você tem e quais são as características negativas que ele falaria? Você vê, isso daí você analisa inteligência emocional, autoconhecimento. São 10 perguntas para você trabalhar. E aí você vai colocando as notinhas de 0 a 5 em cada uma desses comportamentos que eu falei para você. E aí você já tem uma ideia total. Você já sabe a parte técnica, já sabe a parte comportamental. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Se na parte, você está perguntando a parte técnica, lembra que antes de fazer as 10 perguntas comportamentais, você vai fazer as perguntas técnicas, não ficando apenas no sim e no não, indo um pouco mais a fundo. Se você perceber que a pessoa não tem o conhecimento técnico que você precisa, não tem o porquê você continuar a entrevista. Não tem o porquê você fazer a pessoa gastar tempo, você gastar tempo. Você pode encerrar e seja brutalmente honesto para a pessoa. Olha, eu estou procurando uma pessoa que conheça esses 6 pontos aqui e você, pelo que eu vi, conhece só 3. Os outros 3 você não conhece tanto. Então eu acho que você não está pronto para esse tipo de cargo, né? Provavelmente você vai conseguir um outro emprego aí. Não tem o porquê você entrar nessa parte comportamental. A pessoa já não tem o conhecimento técnico que você precisa. A não ser que você tenha tempo para desenvolver essa parte técnica. Pô, cara, são 5 coisas técnicas, né? 3 a pessoa recebeu uma nota 5, 1 recebeu nota 3 e 1 recebeu nota 0. Poxa, mas eu gostei dessa pessoa, Victor, tô sentindo um feeling. Aí você continua. E eu vou ensinar isso daqui para ela, vou botar alguém do meu time. Ok, aí você vai para a parte comportamental. Mas se você já começar a perceber na parte técnica que não vai encaixar, não perca o tempo da pessoa, não perca o seu tempo, explica com muita tranquilidade, calma para ela. De repente ela até começa a buscar o desenvolvimento técnico desses pontos que ela não está sabendo, tá bom? Então, você fez a parte técnica, fez a parte comportamental, deu nota no técnico, deu nota no comportamental. E a pessoa está entrando, aí você você quer perguntar alguma coisa sobre a nossa empresa? Né? Deixa a pessoa perguntar coisas sobre a empresa também. E por fim, pessoal, dá um prazo para ela. Olha, eu estou conversando com várias pessoas, até o dia 15 eu já tenho definido, então até o dia 15 a gente retorna para você, dizendo se você foi contratado, se você ser convidado, se você não é contratado. Inclusive, bota uma secretária, bota alguém ligar para todo mundo dizendo que não foi contratado também. Às vezes o outro lado cria uma expectativa, né? A gente quer ajudar as pessoas também, de repente ela já, não vou ser contratado aqui, deixa eu buscar outras pessoas. Então, determina um prazo, né? E bota alguém para ligar, ou manda um e-mail, manda um WhatsApp se foi contratado ou se não foi contratado, tá? Um outro ponto importante, pessoal, cuidado com super candidatos. Às vezes, sabe, tô até pegando aqui para fazer um desenho, tá? Às vezes, ó, você quer um candidato assim, ó.
Você quer um candidato com esse conhecimento técnico, com esses comportamentos. Só que daí, de repente, aparece um candidato assim, ó. Eu chamo de um super candidato. Só que a parte salarial está muito fora. E de repente você contrata esse cara, que é um super candidato, mas o salário que ele estava pedindo, do que você pode estar pagando, estava muito fora. Sabe o que vai acontecer daqui 1, 2 meses? Ele vai arrumar um emprego, porque ele é um super candidato. Ele vai arrumar um emprego onde a parte salarial está mais conectada com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele estava pensando. E aí ele vai embora, né? Então assim, se você não puder com o tempo satisfazer salarialmente a pessoa, tal, é melhor não contratar esse super candidato, porque gente, vai dar 2, 3 meses, ele é muito bom, ele vai conseguir um emprego no outro legal, é que talvez pelo medo de não conseguir tal, ele aceita ali, mas com o tempo ele vai embora. E para a gente fechar, pessoal, uma coisa que é até um pouco incongruente com o que eu falei, mas é uma coisa muito interessante, sabe? Às vezes, pessoal, é melhor você contratar uma pessoa ruim do que uma pessoa meia boca, sabe? Uma pessoa mais ou menos, né? Porque o ruim, você já percebe logo, você já dispensa e já parte para uma contratação de novo. A pessoa que é mais ou menos, às vezes ela vai ficando e dando muito problema aí. Gostou dessas dicas? Eu vou ministrar um treinamento gratuito de liderança aqui pelo YouTube, com várias dicas, não só de contratação, mas como motivar as pessoas, como elevar a competência das pessoas, administração de tempo para liderança, inovação e melhoria contínua, uma série de pontos, né? Saber contratar é um dos pontos que um grande líder sabe fazer. Tá a fim de participar desse treinamento gratuito de liderança aqui pelo YouTube? Procura aqui também na descrição ou pede pela gente pelo WhatsApp um link para você poder se inscrever nesse treinamento online gratuito. Eu quero trabalhar muito com você vários pontos de liderança além dessa parte de contratação. Então, pede pra gente, ou vai aqui no link para você receber as 10 perguntas que analisam a parte comportamental e também para você se cadastrar no nosso treinamento gratuito de liderança. Tá bom? Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!